Diz o texto sagrado assim, olha só. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Quer dizer, Acabe chegou no seu palácio, chegou em casa e foi falar para a mulher, para a esposa, o que tinha acontecido no Carmelo. Fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, quer dizer, os deuses que não eram deuses. Aí a gente vê que tem incrédulo que acredita mais nos seus deuses do que cristãos que acreditam em Deus de verdade. Porque mesmo com aquilo que tinha acontecido, ela continua acreditando nos deuses dela. Assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Quer dizer, se eu não matar você como você matou os meus profetas. O que? Vendo Elias, se levantou e para escapar com vida ao deserto, caminho de um dia, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi... Elias estava no auge da sua fé, mas ele tinha acabado de vencer 850 profetas do diabo, chegou a ponto de zombar deles, zombar de Baal, e agora ele recebe um mensageiro de Jezabel, dizendo: eu vou cortar a tua cabeça até amanhã esse horário. E ele então, com um recado de uma mulher, ele foge, corre dali, foge para escapar de Jezabel, senta debaixo de uma árvore, todo desanimado, todo desolado, ele perde o ânimo de viver, a vontade de viver. Eu posso imaginar Elias sentado ali debaixo daquela árvore e pensando: meu Deus, tudo que eu fiz não adiantou nada. Poxa, o que mais? Que falta? Eu fiz tudo. Sabe de uma coisa? Eu quero morrer, eu quero a morte. Tira logo a minha vida, me leva logo, porque eu não quero mais viver. Então ele ficou ali desolado, ele ficou deprimido, sentado, querendo morrer sem forças, pedindo a Deus para morrer. Eu acho que todos nós aqui, se já não passamos por um momento desse, vamos passar. Todo ser humano chega debaixo dessa árvore um dia. Todo ser humano chega debaixo dessa árvore, mesmo os cristãos, mesmo os homens de Deus, mesmo os profetas de fogo, chegam debaixo de uma árvore um dia e falam: meu Deus, tudo que eu esperava aconteceu o contrário. Tudo que eu queria não aconteceu. Eu pedi, eu obedeci, eu fiz o que o Senhor falou, mas agora, não é possível. Quer dizer, Elias chegou ali num momento de crise espiritual, a ponto de pedir para morrer. Então veja a situação. O que aconteceu? Qual foi o problema de Elias? Qual foi o problema aqui de Elias? O problema de Elias foi que, primeiro, dois problemas. Primeiro, ele tinha uma expectativa de como as coisas iriam acontecer. Como e quando. Ele tinha uma expectativa. E as expectativas são muito perigosas. Quando eu falo em expectativa, eu não estou falando em esperança. Esperança é uma coisa, expectativa é outra. Esperança é você tem esperança que você vai vencer, você tem esperança de que a sua família vai ser salva, que você vai ser salvo, que você vai ser curado, que você vai vencer os problemas. Você tem uma esperança, você espera em Deus, você confia que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Isso é esperança.
Outra coisa é expectativa. O que é expectativa? Expectativa é você ter uma idealização de como as coisas vão acontecer, quando elas vão acontecer. Vai ser assim. Olha, vai ser até tal data, vai ser desse jeito, vai ser do jeito que eu pedi, do jeito que eu escrevi no meu pedido. Você tem essa expectativa. E Elias tinha uma expectativa. E quando a expectativa não se materializou, quando a realidade foi diferente da expectativa, ele se frustrou, ele desanimou, ele falou para Deus, poxa, em outras palavras, o Senhor me falhou, o Senhor falhou comigo. Basicamente era isso que ele estava falando. O Senhor falhou comigo, não era assim que a gente tinha combinado, em outras palavras. Então essa expectativa frustrada de Elias fez com que ele desanimasse. E tem muita gente que teve expectativa frustrada, espiritualmente falando, na fé, por uma fé infantil, uma fé imatura. E então, depois dessa frustração, a pessoa desistiu. Você desistiu, tem gente que saiu da igreja, tem gente que continuou na igreja, mas disse assim, agora sabe de uma coisa? Eu nunca mais vou orar para isso. Eu nunca mais vou pedir nada sobre isso agora. Não, eu orei pela minha vida amorosa, minha vida sentimental, pelo meu casamento. Olha o que deu. Agora não vou fazer mais nada, agora eu vou só focar no financeiro, no espiritual, etc. E ela deixa aquela área da vida dela, por quê? Porque ela ficou magoada com Deus, magoada por essa expectativa frustrada. E isso aí é, no mínimo, infantilidade espiritual. Isso é imaturidade espiritual. Nós não podemos ter a arrogância, a prepotência, a presunção de querer ditar para Deus como é que Ele vai fazer a obra dele na nossa vida. Não tem essa prepotência, não se ache melhor que Deus, não se ache conselheiro de Deus para você dizer assim, Senhor, o Senhor vai fazer e vai ser assim, 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 e tal hora, tal data. Não é sempre do jeito que a gente quer. E se fosse do jeito que a gente quer, provavelmente não iria ser o melhor. Porque o que a gente sabe? O que é que nós sabemos? Nós sabemos da nossa vida, nós sabemos de onde dói o nosso calo. Mas Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Então você não pode ficar pensando só em você. O que é que você tem que fazer? Você tem que trocar a expectativa pela esperança. Não tem expectativa de como, quando, mas mantenha a esperança, a confiança. Eu sei que Deus vai fazer. Como, quando, eu não sei. Mas eu sei que Ele vai fazer porque a palavra dEle garante. Pronto. É assim que você tem que agir. Então o primeiro erro de Elias foi este, expectativa. Deus cumpriu na vida de Elias o que ele esperava, cumpriu. Depois, mais tarde, Jezabel teve um fim trágico. Se você continuar lendo a história, você vai ver. Deus fez a obra que Elias queria, mas não foi do jeito dele, nem quando ele queria. Então, troque as suas expectativas pela sua esperança. E o segundo erro de Elias foi ele ter reagido com uma fé emotiva. Ele foi de uma fé inteligente, lá no Carmelo, para no dia seguinte uma fé emotiva. No Carmelo ele usou a fé inteligente. Se o Senhor é Deus, então siga o Senhor. Se Baal é Deus, siga Baal. O Deus que é Deus verdadeiro vai responder com fogo. Ele usou a fé inteligente. Sacrificou e tal, manteve a fé, não tinha emoção ali. Ele não fez nada pela emoção, ele fez tudo pela palavra. Até na oração ele falou, Senhor, que fiquem todos sabendo que segundo a tua palavra fiz estas coisas. Quer dizer, não foi pela emoção, ele superou a emoção, o medo dos profetas, ele superou tudo e manteve-se na fé inteligente, baseada na palavra.
Mas quando ele recebeu a notícia de Jezabel, o mensageiro que falou para ele: amanhã Jezabel vai cortar a tua cabeça, até esse horário ela corta a tua cabeça. Quando ele recebeu aquela notícia, o que aconteceu? Ele deixou uma emoção tomar conta dele. O medo entrar dentro dele. Ele não usou a fé inteligente. Porque era só ele ter continuado a mesma fé inteligente que ele tinha usado lá no Carmelo. Era só ele continuar o raciocínio. Qual era o raciocínio? Bastava pensar: o Deus que acabou de me livrar de 850 profetas do diabo, o Deus que derramou fogo quando eu orei e respondeu, por acaso esse Deus não pode me livrar das mãos de uma mulher? Era só ele ter pensado um pouquinho, era só ele ter raciocinado, continuado na fé inteligente. Mas não. Frustrado pelas suas expectativas não realizadas, ele deixou a palavra do mensageiro, a palavra de Jezabel, entrar dentro dele. Ao invés de ele continuar ouvindo a palavra do Senhor, ele ouviu a palavra de Jezabel. Entrou em si. Entrou a fé emotiva. E aí, esmoreceu, pediu para morrer. Então, a fé emotiva, infelizmente, ela engana muitas pessoas. Porque é muito fácil você crer em Deus, dizer que crê em Deus, né? Conforme a palavra diz. Você crê em Deus, mas quando está vivendo uma situação que mexe com o seu emocional, que te traz tristeza, medo, raiva, etc., você reage com a emoção. Você foge. É a fé emotiva. O que é a fé emotiva? A fé emotiva é a fé que depende das circunstâncias. A fé emotiva é assim: você vem à igreja e aí você ora aqui, por exemplo, nós oramos pela nossa família. Vamos orar pela nossa família. Aí você ora com fé e tal, graças a Deus. Aí você chega em casa, aí o teu familiar está mais calmo, o teu familiar está mais agradável, tem uma boa semana com você. Aí você vendo aquilo, você fala assim: puxa, graças a Deus. Aí você fala para mim: bispo, essa semana foi boa, bispo, por favor, continue orando, porque essa semana foi boa lá em casa. Você se anima porque você viu, os olhos físicos viram o teu familiar melhorar. Aí as circunstâncias animam você e você fica confiante, você fica positivo, alegre, que as orações estão funcionando. Fé emotiva. Mas isso não é bom? Sim, é bom, mas se você está animado, confiante que Deus está fazendo a obra pelo que você viu, essa fé é emotiva. Porque a fé inteligente, a fé verdadeira, ela vai ficar indiferente, quer a pessoa demonstrou melhoras, ou se ela demonstrou pioras. Se foi uma péssima semana, você orou por eles aqui e pediu a Deus, repreendeu, aí você chegou em casa, estava tudo pior do que você deixou. A fé inteligente, ela não se abala por isso. A fé inteligente não chega aqui na próxima semana: poxa, bispo, tem que orar mais, bispo, porque essa semana foi horrível. Você não chega assim. Você se mantém firme na palavra. O que está escrito vai acontecer. E o mal está querendo me assustar, está querendo me intimidar, dizendo que piorou tudo e tal. Não é por isso que eu vou perder a minha fé, não. Amém? Nós não vivemos pelo que vemos, nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pela palavra. A fé verdadeira, a fé inteligente é a fé que se apoia na palavra, a coisa que não muda. Isso aqui está escrito, não muda, a palavra não muda.
O que está escrito vai acontecer, acabou. E se não acontecer, o problema é de Deus, a falha é dele. Quem vai deixar de ser Deus é ele, não sou eu não. O problema é dele. O meu problema é continuar crendo. Tem muita gente que começou na fé, na igreja, anos atrás, e não está mais aqui. Por quê? Porque teve uma fé emotiva. Enquanto as coisas estavam indo bem, elas, poxa, legal, vou na igreja, nunca mais saio daqui. Você já viu gente dar testemunho aqui? Gente falando assim, puxa, eu vim nessa igreja, vim aqui no templo, minha vida estava amarrada, destruída e tal, agora estou abençoado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nunca mais eu saio daqui. Quando eu ouço isso, eu já fico até orando pela pessoa, meu Deus, tem misericórdia dela. Por quê? Porque ela está falando de uma emoção, ela está falando de uma empolgação, ela está falando, eu nunca mais saio daqui. Por quê? Porque me aconteceu isso de bom, me aconteceu aquilo de bom, me aconteceu aquilo de bom. Claro, eu nunca mais vou sair daqui. Mas deixa começar a acontecer isso de ruim, aquilo de ruim, aquilo de ruim, que ela vai sumir. Vai entrar em parafuso, vai dizer, poxa, mas não era isso que eu esperava, o que está acontecendo? Daqui a pouquinho ela se volta contra a própria fé, contra o próprio Deus. E quer morrer. Quer dizer, fé emotiva. Tem muita gente que começa bem, mas não termina, não vai até o último dia. Não tem a fé do último dia. A fé do último dia é a fé que faz a pessoa permanecer até o último suspiro. E a Bíblia diz que só vai ser salvo quem estiver na fé no último dia. Não adianta você viver 50 anos na fé e no último dia da tua vida você desanimar e deixar de crer. Os 50 anos não vão valer de nada. 50 anos da sua fé não vão valer de nada para você. Absolutamente nada. Não vai valer de nada. Por que não vai valer? Porque a fé verdadeira é a fé que permanece até o fim. Que continua crendo. Deu para entender? Eu te pergunto, você é casado há 10 anos, 20 anos, 50 anos. Teu marido, tua esposa tem sido fiel a você 50 anos. Fiel, do teu lado, etc. Aí chega no último dia, depois de 50 anos de fidelidade, te trai. Vai lá e diz, olha, sabe uma coisa? Cansei de você. 50 anos, chega. Cansei de você. E vai com outra pessoa. Eu te pergunto, o que adiantou? O que adiantaram os 50 anos? Uma atitude destruiu tudo. E é assim também na fé. Então a fé do último dia significa essa fé que persevera, que continua indo em frente até o fim. Não é uma fé emotiva, é uma fé inteligente. É a fé que Jó manifestou quando ele disse lá na palavra, quando tudo estava dando errado, para ele, quando tudo estava dando errado, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e que no final ele vai se levantar e vai me redimir, me salvar. Quer dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não disse, eu sinto. Ele não disse, eu sinto, está tudo indo muito bem, as coisas estão melhorando, então eu sei que o meu Redentor vai me ajudar. Não. Tudo estava piorando. Mas ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. E essa é a fé que permanece até o último dia. Por isso que Deus mandou para Elias um anjo que trouxe para ele pão e água. Trouxe pão e água, representando, esse pão e água representam o quê? Esse pão representa a palavra. A palavra, como Jesus disse, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você quiser permanecer até o fim, e não ter esse esgotamento, essa frustração espiritual, esse jogar a toalha, que não adianta nada você ter o melhor testemunho, o testemunho mais forte que tiver na Igreja Universal. Não adianta você ter um testemunho fortíssimo e no final jogar a toalha, desistir. Então como que você vai permanecer até o fim e não jogar a toalha?
palavra, pão. Todo dia o pão nosso, todo dia, ó Senhor, a palavra, a sua meditação da palavra, você apoiar-se na palavra. Está aqui escrito, está aqui escrito, está escrito, está escrito. Esse é o pão nosso de cada dia. Você se foca na palavra. Amém? A palavra é o que nos sustenta, a palavra é o que nos segura. A palavra é a única coisa que não vai mudar nesse mundo. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, ainda que não tenha mais céu, ainda que não tenha mais chão, a palavra de Deus vai permanecer a mesma. Então você se apoia nela. Primeira coisa, o pão que o anjo trouxe para Elias. E a água é o Espírito Santo. Se você tiver essas duas coisas, a palavra e o Espírito Santo dentro de você, esse Espírito vai renovar suas forças. Elias comeu o pão, bebeu a água, renovou suas forças, continuou firme, foi até o final do seu ministério e não morreu. Curioso isso, porque ele pediu a Deus a morte e Deus, só para contrariá-lo, não, você não vai morrer não. Só para mostrar, essa oração sua eu não vou atender. Elias não morreu, foi levado por Deus, foi levado, não morreu, para mostrar que bobagem foi aquele pedido de Elias, que Deus levasse a sua vida, que ele morresse, quero a morte. Elias, me admira você, rapaz, me admira você, um profeta do teu calibre, pedir a morte, me admira você, come logo esse pão aí, bebe essa água, levanta daí rapaz, vai, continua a tua missão até o fim. Quando tiver acabado a tua missão, eu te aviso. Amém? Esse é o espírito da fé. Então, pão e a água, a palavra e o Espírito Santo. Assim, a gente vai permanecer firme até o último dia.